Nós estamos promovendo esse curso de multiplicadores da área de educação física adaptada, com o objetivo de que cada vez mais possamos estar incluindo as pessoas portadoras de necessidades especiais nas aulas de educação física que são dadas no país inteiro. O Ministério de Educação tem uma política de inclusão escolar e a gente precisa o Ministério está dando competência técnica para o sistema de ensino para receber esse aluno, atender esse aluno de forma mais adequada. Então, esse curso que nós estamos promovendo, ele vai provocar certamente uma mudança de atitude dos profissionais que não sabiam trabalhar com esse aluno e, ao invés de estar alijando as pessoas portadoras de necessidades especiais das aulas de educação física, terem a consciência de que isso é importante, trazerem esse aluno para serem recebidos ou praticarem educação física adaptada nas aulas normais curriculares. O choro é o primeiro momento, mas logo depois do choro, através dos gestos. Eu não estou dizendo o gesto elaborado. O gesto, o movimento, independe de como é que seja esse movimento. Até o surgimento da linguagem é através do corpo que essa criança vai se fazer entender. Seja apontando o vidro de água, mesmo não sendo intencional esse movimento. E aí vem a questão da imitação. Apontei, num outro momento apontei de novo a leitura de quem está mais próximo dela. No caso, a mãe, a família, né? A gente fala a mãe porque em geral é quem está mais próximo. Aí a mãe, opa, está querendo vamos supor que isso aqui fosse uma mamadeira. Está querendo mamar. Apontou a mamadeira. Pode ser que aquele primeiro gesto não tenha sido porque ela estivesse com fome e quisesse mamar. Mas a partir dessa interpretação, dessa comunicação que ela fez com a mãe, em outros momentos, né, posteriores, ela vai apontar, agora sim, eu quero mamar, então eu sei que se eu apontar, eu vou ter esse alimento. Então é basicamente através do gesto. Então os gestos são as primeiras formas de comunicação dessa criança com o mundo. Então o movimento ele é extremamente importante para a estruturação da inteligência dessa criança. Então eu não posso prescindir essa criança, tirar dessa criança essa capacidade de comunicação. Até porque isso eu nem consigo tirar, isso é dela mesmo e ela vai se comunicando. Então, partir das necessidades da criança de uma forma geral, que é a criança dita sem deficiência, dita normal, né? Vamos ficar preocupados muito com as expressões aí não, e aquela criança com deficiência. Então, aquilo que a criança sem deficiência faz de uma forma, entre aspas, natural, considerando todas as condições favoráveis do meio, a criança com deficiência muitas vezes precisa do mediador. Um irmãozinho maior, uma babá, alguém que consiga fazer a ponte. Tá ela aqui, vou aproveitar o desenho do grupo aí. Ela tá aqui, o brinquedo tá aqui. Eu quero ir, mas eu não consigo. E aí? Então eu tenho que dar um jeito de chegar, fazer com que esse brinquedo chegue até ela. Então a minha atuação não é no sentido de o tempo todo estar protegendo essa criança. Não é mais facilitar. Será que é isso mesmo que ela quer? Porque senão eu vou cair, vou incorrer no erro de estar trabalhando na perspectiva da superproteção. Alguns que já lidam aí com a criança deficiente, às vezes a mãe não deixa o menino ir pro chão. Por quê? Senão ele vai cair, ele vai se machucar. Gente, criança pode se machucar. É claro que não por negligência, mas é passível. Eu, inclusive, não só a criança, eu posso estar andando aqui, de repente tem um acidente, eu
cair aqui e não tem, faz parte, porque são experiências, são explorações do meio. O que eu não posso é cercear, é limitar essa exploração do meio. Então não posso agir de forma super protetora. Os objetivos, eles têm que estar voltados principalmente para identificar, né, reconhecer, comparar, agrupar, classificar os elementos construtivos e as propriedades do corpo, né? Então, olhar o corpo de forma construtiva, né? Dos materiais utilizados e das práticas sociais manifestadas na aula. Quando você vai trabalhar em grupo, primeira coisa, o olhar de que aquele que tem limitação, você tem que ter uma estratégia diferente para estar lidando com ele, tá? Trabalhar essas crianças que não têm deficiência, em questão de quê? De aceitação pelo outro. O que tem deficiência, aprender com o que não tem deficiência, isso precisa ser conversado, precisa ser passado bastante para eles, né? E na educação infantil, principalmente, se você planeja um conteúdo X, chega lá, não dá certo, você vai permanecer nesse conteúdo, nesse objetivo? O que você tem que fazer? Mudar a estratégia, e não o conteúdo, e não o objetivo. Vocês entenderam? A estratégia não deu certo. Então, essa forma de trabalhar em grupo é muito interessante, é muito importante, mas no sentido de estar explicando, de estar tentando resolver problemas por ali. E o portador de deficiência, ele é capaz de estar fazendo parte disso. A gente tem uma visão, às vezes, de super proteger o portador de deficiência, no sentido de, ele não consegue, né? Essa visão de não consegue não pode existir num trabalho com a visão de inclusão, de jeito nenhum. A gente tem que estar sempre tentando avançar no que ele já consegue fazer. Os conteúdos, eles podem estar sendo trabalhados segundo o coletivo de autores, porque vocês devem conhecer o coletivo de autores, né? Ele trabalha muito com os jogos que possibilitam o reconhecimento de si mesmo, né? De suas próprias possibilidades de movimento. Jogos que explorem a motricidade fina e grossa por meio de expressão de desenho, mímica ou pintura, tá? Também, a mesma coisa. Essas experiências com música, com mímica, jogos que tratam da questão da imaginação, por exemplo, são muito ricos, né? Esses jogos são muito ricos. Mais conteúdos, olha lá, jogos que promovam a reflexão das relações sociais. Criança-família, criança-escola, criança-sociedade, criança-criança. Então isso aqui, por exemplo, hoje nós vamos construir um jogo, tá? Você pode passar isso para suas crianças, né? Essa construção do jogo, ela pode estar promovendo uma reflexão dessas crianças em relação às suas relações, tá? Com a sua família, com a sociedade, com a escola, né? De um modo geral. Então, as regras, eles podem criar ou não, né? Eles podem estar desenvolvendo objetivos diferentes do que você traçou, por exemplo. E isso é possível, tá? Trabalhando com um deficiente visual, por exemplo, ou um deficiente físico, um cadeirante, né? Ele pode muito bem estar propondo alguma atividade em conjunto, né, coletivamente, para que possa ser feita. Respeitar a organização das crianças em situação de jogo. Então, de repente, você propõe uma atividade e aí as crianças fazem uma contraproposta. Olha, a gente não quer fazer isso, a gente quer desenvolver outro tipo de atividade, né? Então, respeitar essa organização do grupo. Utilizar a imaginação e a criatividade na formação de grupos, explorando o ambiente trabalhado. Então, de repente, você tem um ginásio ou um espaço livre para estar trabalhando,
explorar o máximo desse espaço e desse ambiente. Isso é uma coisa super importante. Promover modalidades de interação que podem ser promotoras de desenvolvimento. Então, esse desenvolvimento é o quê? É você estar propondo atividades, avançando no que ele já sabe fazer. Tá? Sempre avançando. E participar efetivamente como elemento integrante e mediador dessas atividades. Então, tanto o colega que não tem dificuldade, quanto você, professor, tem um papel de quê? De mediar a situação, de mediar essas atividades, né? A proposta da inclusão, ela tem uma proposta muito interessante da gente estar envolvendo essas crianças com habilidades maiores com as crianças que têm habilidade menor, por exemplo. Né? Aquele que tem uma dificuldade, você propõe para trabalhar com aquele que não tem. Né? Trabalhar em pares, trabalhar em grupos heterogêneos e não homogêneos. Você não vai colocar os bons de um lado e os ruins do outro lado. Os ruins que a gente está falando é aquele que tem uma limitação maior. Essa adaptabilidade, ela envolve o quê? A adaptação tanto do material quanto da organização da estratégia, certo? Então, o material, vamos supor, uma criança, vou colocar um deficiente mais grave, porque aí facilita, o PC, tá? O paralisado cerebral, de novo. Ele tem dificuldade para estar fazendo esse movimento de pinça, por exemplo. Tá? Que ele tem a espasticidade. Então, você propõe uma atividade simples que, vamos supor, abrir um zíper e fechar. Vamos dar um exemplo assim, abrir alguma coisa e fechar. Que ele tem que pegar e fazer esse movimento, certo? Ele não consegue fazer isso. Você propõe algum material, você adapta algum material ali para ele estar fazendo, né, a atividade, tá? Estou partindo de uma coisa bem simples. Você pode fazer uma coisa mais complexa. Oi? Você pode pegar, por exemplo, um pedaço de pano, ou uma borrachinha, ou um arame, colocar para ele poder fazer o movimento, para facilitar o desenvolvimento da atividade. Por quê? Quando você propõe a atividade para um grupo heterogêneo, não deficiente com deficiente, você não proporciona oportunidades para que ele possa desenvolver, o que vai acontecer? Ele vai se isolar, ele não vai tentar fazer, porque ele sabe que ele já tem limite. Você vai falar, não, tenta, mas você não dá oportunidade para que ele possa estar fazendo, né? Então, dificulta a questão do desenvolvimento e aprendizagem dessa criança, né? Outra coisa, em formas de grupo, o próprio colega que tem uma facilidade maior pode estar ajudando essa criança também, não só você, né? Então é uma estratégia que dá essa adaptação do material, é nesse sentido, tá? Porque a autoestima das crianças deficientes, ela já é baixa, pela falta de oportunidade, pela carência de estímulos que ela já teve, às vezes. Então, essa oportunidade, ela tem que ser dada, certo? Bom, adaptação de planejamentos e atividades é uma coisa também que você pode estar fazendo, né? O uso de recursos que despertam interesse, a motivação, incentivando a criatividade dessas crianças, né? E a metodologia adequada à compreensão também das crianças. Então, de repente, você propõe uma atividade muito complicada, que nunca passou por ali, é claro que eles vão ter uma dificuldade grande. A compreensão dessas crianças vai ser bem mais difícil. Essa mudança de estratégia, essa adaptação, ela realmente vai ter que partir dessa questão superior mesmo, até chegar ao conteúdo da sua aula. Mas essa adaptação, ela pode também partir da própria atividade, isso que eu quis dizer. Mas essa adaptação lá de cima, essa adaptação geral, ela precisa realmente existir. Por quê?
Porque, olha, o meu aluno ele tem dificuldade nisso. Como é que ele está na sala de aula? Como é que fica esse conteúdo em relação à aprendizagem dele, à sua relação com a família, por exemplo? Então, isso a gente tem que ver para um contexto geral. Quando a gente fala de experiência corporal, a gente fala do quê? Né? A gente fala da descoberta do corpo, né? Como eu já passei para vocês. A descoberta do corpo, o reconhecimento das diferentes possibilidades de movimento, como eu já passei. O reconhecer o seu corpo, toda essa parte corporal de um modo geral. Tá? A identificação de partes do corpo, seu esquema, imagem, tudo isso. Tá? Essa seria a experiência corporal, que você trabalha de um modo geral. A experiência material entraria o quê? Você tocar o material, formar esse material, a organização e esse controle desse plano psicomotor, né? A interação com o meio, pessoas e os objetos, essa interação de você estar trabalhando o seu corpo com os materiais, né? Os desafios motores, você trabalhar com propostas e com conteúdos que você ainda não passou, né? Atuar um ao lado do outro ou em grupo, envolver atividades e jogos adaptados, né? Que contemplem o desenvolvimento como a orientação espacial, o controle motor, toda essa bagagem geral aqui, tá? De coordenação motora geral. As experiências sociais entraria o quê? A exploração do movimento, a expressão e a linguagem do corpo, né, através da ação, né? E aí entra o quê? Os jogos cênicos, toda a expressão corporal através de mímica, através do teatro, a música, né? Todas essas possibilidades que a criança pode estar desenvolvendo. Ela vai, além de montar, vai estar trabalhando esquema corporal e ela vai estar trabalhando também a questão cognitiva. Que peça é essa? Fazer associação, tá? E a questão de manipulação, de percepção motor. Aqui a composição do corpo, tá? Então a criança vai estar montando, isso aqui é um quebra-cabeça simplesinho que ela consegue estar montando. Então, olha, o corpo da gente, ó, esse aqui é o bracinho da bonequinha. Cadê seu braço? Ah, olha, o seu braço está aqui. E o seu bracinho direito? Criança pequena, até 3 anos, não sabe a diferença de direita e esquerda. Mas a criança mais velha, por volta de 5, 6 anos, você já pode estar perguntando isso para ela. E tem os de dedo que você pode estar trabalhando. A musiquinha, olá, polegares, como vai a família, tudo bem? Então você está trabalhando consciência corporal, trabalhando o ritmo e usando algumas coisas que são mais atrativas. Montar pequenas historinhas com as crianças.
Bom, o objetivo desse módulo, né, Educação Infantil, era estar oferecendo subsídio teórico-práticos aos professores para trabalhar com a criança de 0 a 6 anos no paradigma da inclusão. Então, que eles consigam voltar para os seus estados de origem e estar multiplicando esse conhecimento, né, está preparando os outros profissionais da área de educação física para estar contribuindo no processo de inclusão da criança com necessidades educacionais na escola, desde a creche para a escola. Bem, o objetivo do nosso trabalho nesse módulo é trabalhar com a questão da educação infantil no âmbito da educação física. A gente teve uma preocupação muito grande de estar abordando esta educação infantil dentro do processo da inclusão, né, no âmbito da educação física escolar. Quer dizer, essa educação física ela faz parte de um processo pedagógico, né, que vai tratar dessas questões de acordo com a realidade de cada aluno.